Um bom dia a todos. Um feliz 2023 para quem é a primeira vez que nós estamos nos vendo pessoalmente. Deus possa te abençoar. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Filho, coloca na tela o logo do tema do ano, por favor. Não, do tema do ano. Isso. Olha que coisa linda. Então, você que está aqui pela primeira vez, Clouquinho, abaixa só um pouquinho o meu retorno, por favor. Você que está aqui pela primeira vez, a gente está introduzindo o tema do ano, desenvolvendo um espírito excelente. Desenvolver algo é fácil? Não é fácil. Desenvolver uma família abençoada é fácil? Não é fácil. Desenvolver uma igreja abençoada é fácil? E desenvolver o caráter de Cristo em nós é fácil? É um processo, não é não? Nós olhamos para a Bíblia e vemos resultado de pessoas que foram transformadas pela presença de Deus. E a gente anseia viver como eles viveram. Mas de trás de um resultado tem processo. Fala, de trás de um resultado tem processo. E é através do processo que Deus vai me levar ao resultado. Se você está num processo, fica firme, porque Ele vai te levar até o resultado. Tá certo? Então, quando eu olho para essa figura, isso me dá a ideia de algo que começa e tem que passar por um processo completo. Não é assim? A vereda do justo, ela vai brilhando, até um dia ela ser luz perfeita. Essa luz perfeita vai acontecer um dia, quando nós nos encontraremos novamente com o nosso Senhor. Aí, como Ele é, nós também seremos. Mas enquanto nós estamos aqui no Cronos, enquanto nós estamos na nossa rotina, nós ainda estamos sendo treinados para chegar lá. A vida é o treinamento de Deus. A vida é o lugar que Deus preparou para nos treinar e para manifestar a glória dEle aqui na terra. Então, esse espírito excelente, ele precisa ser desenvolvido. E esse espírito já está em mim, já está em você. E no Pentecostes nós recebemos isso. Tá certo? Agora que o espírito habita em mim, agora que o espírito está dentro de mim, eu preciso deixar que ele ocupe a casa, que ele governe a casa. Não é assim? Porque muitas vezes eu deixo ele entrar na casa, mas ainda quem governa a casa sou eu. E ele fala, eu respeito, ele é um gentleman. Fala, filho, eu respeito, se você quiser continuar governando a sua vida, eu respeito, mas eu estou à porta e bato. Se você permitir eu entrar, eu vou fazer uma mudança enorme, eu vou mudar alguma coisa, que no começo você vai achar meio esquisito. Mudar é esquisito, não? Né? Quando você passa por uma mudança, você fala assim, rapaz, esse negócio estava aqui agora, já não está mais. Mas é porque Ele é que tem o desenho da sua vida nas mãos. E quando Ele olha para o desenho dEle, e quando Ele olha para aquilo que você está vivendo, Ele vai trabalhando nos processos para te levar no desenho final. Amém? Então, sem medo de errar, nós estamos em processo. Para poder melhorar quem nós somos. Tá certo? Quero falar hoje sobre a excelência da revelação do reino dos céus. Daniel 2, capítulo 2, verso 34, fala assim: enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. Imagina você tendo uma visão de uma pedra sendo talhada sem mãos humanas. Foi essa a visão que o rei Nabucodonosor teve, e foi essa a visão, a revelação que Daniel teve quando o rei teve aquela visão. Tá certo? Jesus ensina que é necessário pedir para que o reino do céu seja revelado sobre a terra e no coração de cada ser humano. Aquilo que Deus tinha que fazer pela minha vida, Ele já fez. A obra de Deus está completa. Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Tá certo?
Agora, quem deve se aproximar de Deus sou eu e somos nós, tá certo? Porque o véu foi rasgado, nós temos acesso à presença de Deus. E aí a gente fala assim, mas eu não tenho tanta capacidade, eu não tenho tanto conhecimento. É pela graça. É um favor imerecido. Eu não merecia, pelo contrário, o que eu merecia era a cruz dele. Ele trocou, ele morreu na cruz para me dar vida. Então agora que eu tenho acesso a essa vida, eu preciso me aproximar de quem? Do Senhor da vida. Esse é um passo que eu preciso dar. Foi justamente isso que aconteceu quando Daniel interpretou o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Ele nos deu uma completa revelação do reino dos céus. 600 anos antes de Cristo vir, Deus já estava proclamando aquilo que Ele iria fazer. Deus é assim. Ele quer que você saiba o que está no coração dEle. Ele quer que a igreja saiba o que está no coração dEle. Porque ele é um pai que quer ser conhecido pelos seus filhos. Ele é um Deus de relacionamento. Fala, o meu Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele não é o Deus do domingo que eu vou encontrar no domingo. Ele não é o Deus que eu vou encontrar Ele na segunda-feira. Ele é o Emanuel, o Deus em mim. O Deus em mim. É diariamente. Ele é um Deus de relacionamento. Apocalipse é uma palavra com origem no termo grego que significa apocalipsis. O significado é revelação ou ação de descobrir. Tá certo? Então eu quero ler o contexto daquilo que a gente vai trabalhar hoje, que está no livro de Daniel, capítulo 2, verso 27. Por favor, deixa eu tomar água e a gente já vai começar. Todos têm o boletim com você? Todos? Alguém não tem a palavra impressa? Se você não tiver, por favor, faz um sinalzinho para que você possa nos acompanhar. Podemos seguir? Sim, vamos lá então. Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem. O mistério que muitas vezes está acontecendo na nossa vida, que a gente bate na porta do advogado, que a gente bate na porta do médico, eu não estou falando que está errado, que a gente bate na porta do pastor, que a gente bate na porta de tantas situações, nem sempre esse mistério será revelado neste lugar. O rei estava buscando no homem algo que somente Deus podia revelar. Nós agimos assim às vezes? Não. Mas olha o que Daniel fala, verso 22. Mas há um Deus? Nós nos apegamos muito a resolver as coisas da terra no âmbito terrenal. Mas há um Deus nos céus, que revela o quê? Os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Os sonhos e as visões que o Senhor teve quando estava na sua cama são estes. Quando o Senhor, o rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela o quê? Os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Tem coisas na sua vida que você está buscando resolver? Tem algum mistério que você fala assim, isso aqui é um negócio meio que misterioso, tem ou não tem? Tem alguma coisa que ainda você não tem uma definição, que você ainda não tem um picture completo? Tem ou não tem? Há um Deus nos céus que Ele vai revelar. Para quem que Ele vai revelar? Para você. Tá certo? Quanto a mim, olha o que Daniel fala. Quanto a mim, este mistério me foi revelado. Não porque exista em mim mais sabedoria em que todos os outros homens. Olha para a gente aprender quem era Daniel. Mas para que a interpretação fosse revelada ao rei. E para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei,
estava olhando e viu uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e o despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: ó Senhor, o rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro. Isso significa que esse reino será dividido. Contudo, haverá nele alguma da firmeza do ferro, pois o Senhor viu o ferro misturado com barro, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por um lado, o reino será forte, e por outro será frágil. Verso 23. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se liga, assim como o ferro não se mistura com o barro. Verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é essa interpretação. O que tudo isso que a gente leu aqui, como que a gente pode aplicar? Cabeça de ouro fino, ombros e peito de prata, quadris de bronze, pernas de prata, de ferro e barro. E haverá uma pedra que vem do alto, que não foi cortada por mãos humanas, e essa pedra, quando chegará, ela vai destruir todos esses reinos. E esse reino, e que é o quinto reino, vai encher toda a terra. E esse reino jamais terá fim. O que Daniel estava vendo nesse momento? Daniel estava vendo o presente e praticamente todo o futuro. Porque Deus deseja revelar o reino dele na terra. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, porque as pessoas deixaram de revelar o Deus dos céus na terra. Quando o sal ele perde o sabor, ele perde o propósito. Não é assim? E Deus coloca 4 meninos na Babilônia. Nós estamos vivendo uma Babilônia hoje? Não. Deus coloca 4 meninos na Babilônia e falou para eles assim: vocês são a luz
vocês vão ser luz nesse lugar. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão brilhar nesse lugar. Aí Deus coloca um sonho no coração do rei da Babilônia. E esse rei vai buscar no homem aquilo que Deus só pode fazer. Você já fez isso, não? Você talvez não, mas eu já. Você entendeu o caminho e vai direto no caminho, né? Eu, às vezes, eu bato na porta do homem para ver se ele tem a interpretação daquilo que o meu Deus quer falar comigo. E busca nos sábios, e busca nos caldeus, que era um povo inteligente. Os caldeus, eles eram os pensantes, aqueles que falavam bonito, aqueles que, né, aquela narrativa perfeita, os caldeus. Busca nos caldeus uma narrativa perfeita para entender o reino dos céus. E os caldeus falaram que não tem interpretação, eu não consigo interpretar esse negócio. Aí a ousadia de Daniel é um negócio fantástico. Porque todos os sábios da Babilônia iriam morrer. E Daniel fala assim: deixa eu falar com o rei. Porque existe um Deus nos céus que conhece todas as coisas. Não é possível que Deus me tirou da minha terra e me trouxe para cá para me matar aqui na Babilônia para um rei endemoniado. Ele vai até o rei, depois ele volta com essa interpretação que eu acabei de ler para vocês. O que Daniel estava fazendo? Daniel estava revelando o reino de Deus no meio da Babilônia. Fala assim comigo: Deus me chamou para revelar o reino de Deus nessa Babilônia. Você é luz. Você tem um Deus que quer te mostrar aquilo que as pessoas não conseguem ver. E eu trago esse conceito aqui. Coloca o quadrinho que vem em seguida, depois da leitura, filho, por favor. Os 4 reinos e seus respectivos significados. Vocês conseguem colocar aí? Não consegue colocar. Mas vocês têm no boletim, não tem? Vamos ler então? Quais são os 4 metais? Ouro, prata, bronze e ferro. Isso tem uma aplicação no capítulo 7 de Daniel. Que essa aplicação são 4 animais. Todos eles têm uma representação. O primeiro é o quê? O leão, o urso, o leopardo e um animal diferente. Em 4 impérios. Quais são? Babilônia, Medo-Persa, grego, romano. E os reis? Nabucodonosor, Ciro, Alexandre o Grande e César. Trago um pouco de história para que você possa entender, para que eu possa contextualizar aquilo que eu vou falar. É importante entender a história. Você é brasileiro. Você conhece a história da tua nação? Mais ou menos. É importante a gente entender a história. A história não muda a minha vida. A história me atualiza e me coloca no lugar que eu devo estar. Tá certo? Então, existe uma aplicação nisso daqui. Nós estamos falando de 4 reinos. Que é o reino da Babilônia, o Medo-Persa, o grego e o Império Romano. Esses reinos mudaram a vida de alguém? Fizeram mudança na vida de alguém? Vamos entender então. De maneira prática, tem um 5º reino, que é o reino de Jesus, que é o reino messiânico, que é o reino daquela pedra que foi deslocada dos céus, sem ser trabalhada por mãos humanas. O Filho se tornou, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E tudo que foi feito através da pedra, que veio morar na terra. E passou 30 e poucos anos na terra. Voltou para os céus, mas deixou um legado na terra. E estabeleceu o reino de Deus
na terra. Jesus veio restaurar aquilo que o homem perdeu, o reino, o governo de Deus. Jesus veio colocar de volta na terra o reino de Deus. E nós somos resultado daquilo que Jesus fez. Nós somos resultado da vida, da obra, do sacrifício de Cristo Jesus aqui na terra. É o quinto reino, é o reino messiânico que nunca mais terá fim. O quinto reino que não terá fim, encherá toda a terra, é o reino dos céus, apresentado por Jesus. Assim como Daniel recebeu essa revelação centenas de anos antes, da mesma maneira, cada um de nós precisamos buscar, encontrar, guardar e anunciar com alegria o tesouro que nos foi revelado. Daniel 2,44. Agora a gente vai começar a aplicar essa palavra para ela fazer sentido para nós. Mas nos dias de quem? Desses reis. Quantos reis são? 4. O Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará para outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele jamais, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Nos dias do Império Romano, onde César Augusto era o imperador daquele local, a pedra chegou. Jesus se fez homem. Jesus habitou entre os homens. Lucas 2,10. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, toda a terra. E que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Gálatas 4,4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo do regime da lei. E a primeira coisa que nós temos que entender nesse processo: Jesus, ele já fez o caminho. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a salvação. Jesus, ele é tudo. Ele preparou uma mesa. Ele fala assim: assenta-te à minha mesa. Se você se assentar à minha mesa, o teu cálice vai transbordar. Mas quem que tem que ter a iniciativa de se assentar à mesa? Nós. Você já foi para um almoço, um jantar, um evento, onde chega o momento de servir a comida, chega o momento de fazer a refeição, a mesa está posta e o dono da casa fica assim: vamos sentar, gente. Senta, gente. Aí você fica constrangido e fala assim: eu não vou ser o primeiro a sentar, que seja outro o primeiro a sentar. Até alguém fala assim: eu vou assentar à mesa. Então essa deve ser a nossa primeira iniciativa. Eu devo buscar o reino dos céus. O reino já veio, o reino está aqui. Jesus falou assim, quando Jesus chegou, ele falou: o reino dos céus is here. Chegou, is done, is here, está aqui, agora. João Batista: o reino de Deus chegou, está aqui. Os apóstolos: o reino de Deus está aqui, já está entre nós. Eu não preciso esperar algo que aconteça mais, o reino já está aqui. Agora eu preciso me aproximar, eu preciso buscar o reino dos céus. Se eu não buscar o reino dos céus, o que vai acontecer? Eu tenho que dar esse passo. Mateus 6,10. Olha o que Jesus ensina os discípulos quando eles perguntam para Jesus assim: Jesus, nos ensine a orar. Como é que nós devemos orar? Porque os discípulos de João Batista, eles oram. Os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. E a gente fica com cara de bobo assim, sem saber o que fazer. Ensina a gente a orar. A gente vê você orando o tempo todo, Jesus. Como é que faz esse negócio? Ele fala assim: adore o Pai em primeiro lugar. E quando você for orar, peça o seguinte: peça para que o reino do Pai venha sobre a sua vida. Busque o reino. Ah, mas eu tenho tanta necessidade? Tenho tempo para buscar o reino. Busque o reino. E as outras coisas todas serão acrescentadas. Buscar o reino dos céus é uma atitude de quem está desenvolvendo um espírito excelente. Existem várias maneiras de buscar algo. O homem busca diferente da mulher. Você entende o que eu estou falando? Não. Tem a maquininha que eu corto o meu cabelo 2 vezes na semana. E ela fica no lugar. Quem usa sou eu ou
o Mr. Caleb. Graças a Deus não é para cortar o cabelo. É para tirar a barba. E aí ontem eu falei, filho, cadê a maquininha? Ele falou, pai, está no mesmo lugar. Eu fui lá no mesmo lugar, não estava. Eu fui lá onde ele estava, filho, não está lá. Ele falou, vamos lá ver, pai. Não estava no mesmo lugar, estava do lado. É porque existem várias maneiras de buscar, não existe? O Rogério está buscando uma casa para morar, encontrou, mano? Ainda não. Mas está buscando, né? Firme. Amém. Seja bem-vindo. A terra é boa e mana leite e mel. Quem busca de todo o coração encontra. Fala, quem busca de todo o coração encontra. Esse verso que eu vou ler agora aqui é o contexto do exílio da Babilônia. O povo tinha deixado de buscar Deus de todo o coração. E as circunstâncias levaram esse povo para a Babilônia. Porque Deus trabalha com a gente, sabe? Com a nossa motivação. Mas só que tem um profeta, sempre tem alguém anunciando o reino de Deus. Sempre tem um doido falando algo que tem esperança. É um povo esquisito, realmente. Jeremias 29, 12 fala assim, então vocês me invocarão. Se aproximarão de mim como? Como? E eu os ouvirei. Verso 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo. Eu estou buscando de todo. Vamos ver um exemplo de alguém que buscou Jesus de todo o coração. Lucas 19, verso 2. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira, o sicômoro, a fim de ver a quem? Porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu te encontrei. Você me buscou de todo o coração e eu vi. Você orou de todo o coração e eu vi. Você serviu o teu irmão de todo o coração, eu vi. Você está tocando de todo o coração, eu estou vendo. Você está aqui de todo o coração e eu estou vendo. O Deus que sonda os corações. Deus sabe exatamente o que está passando no teu coração nesse momento. E no meu coração. Por isso, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele falava o tempo todo, Deus, você me sonda. Sonda o meu coração, vê qual é a intenção. Vê qual é a motivação do meu coração. Se o motivo da ação, se você perde o motivo da ação, você perde o coração. Você passa a fazer as coisas, mas não continua fazendo de todo o coração. É fácil perder a motivação correta? Eu estou aqui, mas eu estou com uma motivação meio esquisita. Mas só está no meu coração, ninguém sabe. Então eu devo buscar quem? Eu devo buscar quem? O reino. O reino, fala reino. Fala reino. Reino de Deus. É esse que eu devo buscar em primeiro lugar. E fala assim, encontrei o reino. Agora eu vou trazer o reino para a terra, da minha casa, dos meus relacionamentos, onde Jesus vai reinar. Como Zaqueu, quem busca o Senhor com a motivação correta, é visto por ele. E também encontra o tesouro de grande valor. Com muita alegria, se a gente continuar lendo o texto, Zaqueu desceu e Jesus falou assim, hoje eu vou para a tua casa. E Zaqueu, com muita alegria, falou assim, hoje eu consegui encontrar o que eu estava buscando muito tempo. Talvez hoje você vai conseguir buscar aquilo que por muito tempo você está buscando. Não em mim, porque eu não tenho nada para dar para você. Mas o reino tem tudo para dar para você. Ele é bom. Ele é bom, né, Jonas? Como é que a gente cantou aqui? A gente cantou tanta coisa, né? Ele tem sido
Ele tem sido bom para mim. Mas Ele tem sido bom para mim. Mas a figueira não está florescendo nessa estação, mas Ele tem sido bom para mim. Uma vez que eu busco, quem busca quer? Quem busca quer? Encontrar. Eu quero encontrar o reino dos céus. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante ao quê? A um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de quê? De alegria. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Por não haver um sistema bancário, essa semana deu um chute no banco aí, não deu? Se mexe no dinheiro do povo, gente, o tesouro escondido. Não tinha o Bank of America em Jerusalém. Não tinha. O pessoal, para guardar a mufunfa, fazia um buraco no campo e enterrava lá. E Jesus está falando assim, era normal as pessoas procurarem tesouros escondidos naquela época. As pessoas iam comprar um campo, antes de comprar um campo, ele ia fazer, deixa eu ver se tem um tesouro escondido aqui. Ela tinha que, e é interessante que o tesouro, ela só podia ter posse do tesouro no momento que ele teria posse do campo. Então ele encontrou um tesouro. Encontrei o tesouro. Enterrou novamente para ninguém ver. Aí ele vai e pega tudo que tem, porque aquele tesouro vale muito, muito, muito mais. Ele vende tudo, volta lá com o realtor e fala assim, I want to buy this land here. Mas e essa alegria? How much? I don't care how much it is. I want to buy this land. Eu encontrei o tesouro. Tem um tesouro enterrado aqui. Eu encontrei a alegria de ter encontrado esse tesouro. É um tesouro. É um tesouro escondido. Quão fundo está? Não sei. Cava, meu filho. Cava, 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 cava até você encontrar. E quando você encontrar, you tell me about it. You tell me about it. Se é muito largar a esquisitice que te atrapalha tanto. Se é muito largar um dia na semana para vir aqui levantar as mãos e falar assim, eu estou diante daquele que mudou minha vida. Daquele que curou meu câncer, daquele que me deu restauração, daquele que dá filho a estéril, daquele que pode todas as coisas. Eu encontrei um tesouro. Provérbios 2:4, o rei Davi que tinha encontrado um tesouro muitos anos antes, agora ele vai discipular o filho dele. Provérbios 2, 4 e 5, olha o que ele fala. Procure essas coisas, como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer o temor do Senhor e aprenderá ao quê? Conhecê-lo. É o tesouro que Daniel encontrou lá na Babilônia, 600 anos antes. Por que esse homem se tornou essa pessoa tão importante na Babilônia? Porque ele encontrou o tesouro enterrado 600 anos antes. É o tesouro que muda a história da minha vida. É o tesouro que me dá força para vencer o presente e me dá perspectiva para seguir em frente, porque existe um tesouro escondido e ele quer ser revelado. É o reino de Deus, é o governo de Deus. Marcos 4:11, Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do quê? Do seu reino. Mas os que estão de fora, o que acontece? Tudo é ensinado por meio de parábolas. Eu preciso entrar no reino. Eu preciso entrar. Não é frequentar uma vez na semana algum lugar. Eu tenho que entrar no reino. Nicodemos vai frequentar um culto com Jesus. E Jesus falou assim, você não vai conseguir encontrar o reino dessa maneira, Nicodemos. Você precisa fazer parte. Sou parte de, faço parte de, não é isso, pastor? Faço parte de, do quê? Do reino de Deus. Essa obra é nossa, essa obra é minha, essa igreja é minha, esse Gé é meu. Eu tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com o reino, tenho compromisso com essa igreja, tenho compromisso de revelar o reino dos céus na terra. É o reino de Deus.
tem muito mais do que aquilo que eu entendo. Se eu não conseguir encontrar esse tesouro, eu posso passar muito tempo frequentando o lugar e não entender essas coisas. Tudo que é falado parece uma parábola. O que é uma parábola? Não faz sentido. Isso não faz sentido na minha vida. Isso não tem aplicação na minha vida, é uma parábola. Mas para os discípulos, a parábola fazia toda a diferença. Por quê? Porque encontraram o reino. Encontraram o reino. Uma vez que eu busco, que eu encontro, agora que eu encontrei, o que eu tenho que fazer? Tem que guardar. Mateus 28, 20. Ensinando-os, tem que ensinar, eu tenho que aprender a guardar o quê? Todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim. Quem encontra o reino e guarda o reino dos céus em seu coração, é transformado em um discípulo. Encontrei o reino. O discípulo, ele não é formado pela mão do homem. O discípulo é formado porque ele encontrou a pedra de esquina, a pedra angular. Lá no final da palavra a gente vai dar o nome claro para você. O discípulo nasce quando ele encontra o reino, quando ele encontra o governo de Deus, quando ele vende tudo. Quando ele deseja vender tudo, quando ele deseja mudar, quando ele deseja transformar, quando ele deseja fazer parte de. É natural esse processo. Ninguém perguntou para Zaqueu subir no sicômoro. Quantas vezes alguém perguntou para você, sobe na árvore, rapaz? Quer ver Jesus? Sobe aí. Está difícil, sobe na árvore, rapaz, já subi. Ele vai passar por aqui hoje. Não funciona. Jesus dá a volta do outro lado. Porque ele vê o quê? Um coração contrito. Fala assim, eu tenho. Pode falar, eu tenho um coração contrito e um coração quebrantado. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, desculpe, deixa eu ler. Quem encontra e guarda o reino dos céus em seu coração é transformado em um discípulo de Jesus. O discípulo guarda todas as coisas que Jesus ensinou. O ensino é o alicerce da prática. Se você não quiser escrever nada, escreva isso. O ensino é o alicerce da prática. A prática é a prova da fé. Eu preciso aprender, praticar, e através da minha prática eu estou demonstrando a fé. O reino é um negócio prático. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as... Todos aqui estamos ouvindo hoje. Todos estão ouvindo essa palavra, inclusive eu. Sabe o que vai fazer a diferença? A diferença não é você vir para o culto, vai ser bom. Mas a diferença é você pegar essa palavra que não é minha, é de Cristo, e amanhã colocar em prática. Isso que vai fazer mudança. Isso que vai fazer de você luz do mundo. Ou não. Ou ser só um ouvinte. Deixa eu ir lá ver o que vai ser falado hoje. Pode ter certeza que a gente vai ter um compromisso muito grande com a palavra. Fato. Mas o que vai transformar não é só ouvir. É ouvir e praticar. E essa parábola aqui, outra parábola. Jesus ensinou com mais ou menos 44, 46 parábolas. A base do ministério de Jesus foi transferido com ensinamento através de parábolas. Para que a revelação disso viesse através da prática e do entendimento que só Ele pode dar. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, não é parábola, e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela não desabou. Por quê? Porque aquele que ouviu, praticou aquilo que ele ouviu e se tornou prudente. E por que se tornou prudente? Porque eu acabei de ler, o ensino é o alicerce da prática. Eu preciso aprender, porque senão eu não vou saber como me comportar. É assim ou não é? Por isso que o ensino da palavra é fundamental. Porque ela vai te ensinar como você deve se comportar. E a prática é a prova da fé. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu creio. Por que eu faço isso? Porque eu creio.
Eu não vivo mais por aquilo que os meus olhos veem, mas por aquilo que eu creio. Se Daniel se movesse por aquilo que ele estava vendo, provavelmente todos os sábios da Babilônia teriam morrido, mas ele agiu por aquilo que ele cria. Eu creio que tem um Deus nos céus e pode revelar essa situação. Deus precisa um que crê. Deus só deseja encontrar uma pessoa que queira crer naquilo que Ele é. Isso faz toda a diferença. Tá certo? E o quarto ponto, uma vez que eu busco, uma vez que eu encontro, uma vez que eu guardo, agora o que eu vou fazer? Agora você tem que explodir de alegria e sair anunciando aquilo que você recebeu. Alguém que ganhou numa bolada, ganhou uma grana muito alta. Ele fica assim, deixa eu falar para alguém. Não vou falar para todo mundo, senão me pedir dinheiro emprestado, mas deixa eu falar para alguém. Vem cá, rapaz, eu fiquei rico. Fiquei rico. Mas não fala para ninguém, não. Toma 50 aqui, né? Fica quieto. Mas eu estou rico. Eu encontrei um tesouro. Encontrei um tesouro. O que você vai fazer? Você não vai conseguir gastar esse tesouro sozinho. Mesmo que você viva uma eternidade, você não vai conseguir, porque esse reino não tem fim. Nesse reino as ruas são de ouro. O que está na cabeça, que era a cabeça do rei, lá no céu a rua é de ouro. Tem diamante, tem tudo lá. Você não vai conseguir gastar isso tudo. Então tem que tem que anunciar. Aquilo que de graça você recebeu, saia dando para os outros. Falei, encontrei um tesouro. Se ele entendeu, não é problema teu. Mas você entrega o tesouro. Você fala do tesouro. Você fala da alegria. Você fala daquilo que você encontrou. E fala assim, Jesus, eu entreguei o tesouro que eu encontrei. Esse tesouro tem valor. Revela para ele o valor que tem esse tesouro que ele recebeu. Eu preciso anunciar. A igreja precisa anunciar. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus, vou para o céu. Que bênção. E você está falando isso para quem? Para ninguém. Vai que só tem uma casa no céu, eu quero ter a minha reserva lá. Olha, Jesus falou assim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Não se preocupe com morar no céu. Lá tem muita coisa imobiliária que está acontecendo. Não para, a construção no céu não para. Então anuncia, pelo amor de Deus. Anuncia esse rei que mudou a tua vida. Anuncia o tesouro que você encontrou. Fala. João 4,39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do quê? Do testemunho da mulher que tinha dito. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Verso 40, quando pois os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Olha, Jesus fez um estrago em Samaria com 2 dias, imagina se tivesse ficado mais. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos encontramos esse tesouro. Ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o quê? O Salvador do mundo. A mulher samaritana encontrou o tesouro de grande valor, que é o reino dos céus. Jesus é a pedra que Daniel viu descer do céu e encher toda a terra com seu reino eterno. Atos 4:11. Vamos entender quem é essa pedra? Esse Jesus é o quê? A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Dê uma salva de palmas a essa verdade. Essa pedra que se revelou, a rocha eterna, muitos rejeitaram e não se alinharam a essa pedra. Jesus, quando veio à terra, ele podia curar todos os enfermos? Sim ou não? Ele tinha poder para isso?
Ele podia salvar todo mundo de uma vez e levar todo mundo para o céu de uma vez? Podia ou não podia? Mas ele fez isso? Não fez. Lá no tanque de Betesda, quantos paralíticos e quantos doentes tinham lá no tanque de Betesda? Muitos. Ele curou a todos? Não curou a todos. Ele vai fazer alguns milagres. E mesmo ele não curando a todos, ele continua sendo Deus. Ele é a pedra de esquina. Eu preciso me... Fala assim comigo, eu preciso me... Fala assim, olha para mim aqui, todo mundo. Fala assim, eu preciso me... Eu preciso me alinhar. Vocês estão sendo desobedientes. Vocês precisam, eu preciso me... Bota o laser de Jesus na sua vida e alinha a vida a Cristo. Ele é o tesouro de grande valor. Se você alinhar a sua vida, você vai ficar parecido a Cristo. E as obras que Cristo fez, você também vai fazer. Você é alguém rico. Mas eu não tenho, às vezes falo, como que eu sou rico? E às vezes fica apertado até a questão financeira. Você é rico. Porque você não é medido pela quantidade de dinheiro que você tem. Você é rico por causa da graça que te alcançou. Nós classificamos, essa pessoa está bem sucedida porque onde ele mora, o carro que ele dirige, tudo isso, tal, né? Não é assim? Mas diante dos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Isso não faz sentido e diferença nenhuma para Jesus. Ele olha para o Cid e fala assim, é rico. Da graça e do favor de Deus. Isso é o que o reino de Deus fez conosco. Quando eu recebo o reino, eu encontro esse tesouro, eu fico rico por causa da graça de Jesus. E agora que eu estou rico da graça, rico de alegria, eu preciso share aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Fale da riqueza que você tem no teu coração. A mulher samaritana ficou rica em minutos. Ela ganhou na Mega Sena? Não. Ela encontrou o tesouro escondido, que foi se revelar lá em Samaria. Você conhece esse Jesus que eu estou falando? Eu conheço esse Jesus que eu estou falando para você. É esse tesouro. É esse tesouro que Daniel recebeu a revelação 600 anos antes. E foi se completar isso tudo lá no apóstolo João. Quando ele estava na Babilônia, preso, cativo, sofrendo, Jesus olhou para João e falou assim, João, como é que está aí? Difícil. Então sobe para cá, mano, que eu vou te revelar as coisas que eu tenho escondidas. E vai anotando, e vai anotando, e vai anotando, e vai anotando, porque o reino não tem fim. É eterno, é soberano. A excelência do reino dos céus precisa ser revelada ao coração de cada ser humano. Cristo nos comprou para fazermos parte deste reino inabalável. Mercado financeiro passa por crise. Reinos humanos são mudados e às vezes não é aquilo que a gente planejou. Deus do céu, como é que vai ser agora? Vai balançar a terra. Vai balançar a terra, porque não tem perspectiva de melhora no reino humano. O que faz a diferença é o reino eterno. O reino inabalável. Que eu preciso entrar nele. Eu preciso fazer parte dele. Eu preciso me tornar um sacerdote desse reino. Eu preciso entender a revelação que Cristo tem para a minha vida. E você fala assim, mas como que você entende isso de uma vez? Eu falei, não entende de uma vez. Eu até hoje estou entendendo coisas que eu tropeçava muito tempo atrás. Mas o reino, ele é inabalável. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o quê? A graça pela qual sirvamos a Deus de modo com reverência e temor
de Deus. Essa foi a excelência da revelação que Daniel recebeu há 600 anos antes de Cristo vir. Hoje nós temos, fica fácil, né? Fica fácil hoje não? Você tem de Gênesis a Apocalipse, aí você tem todo o livro completo, está completo. O livrinho está completo. Está aqui, tem tesouro aqui. Tem tesouro aqui, tem tesouro aqui. Se você não está buscando, se eu não estou buscando todo dia nesse tesouro aqui, eu estou perdendo. Estou perdendo. Pede para o Jesus abrir os olhos. Fala, Jesus, onde é que tem tesouro aqui? E Ele vai te mostrar. E você vai encontrar um tesouro, e no outro dia você vai encontrar outro maior, e depois, quando você encontrar muito tesouro, você vai entender que o maior tesouro é Ele mesmo. É um tesouro que foi revelado. Esse é o Evangelho do Reino de Deus, onde Cristo se revela para o homem. Amém?